Quer investir em conhecimento? Assista o programa Café com Direito e conheça o mercado de pós-graduação, o que o mercado nos oferece e qual de fato é a sua necessidade para você oferecer ao cidadão direito de qualidade, a defesa e um excelente instrumento como advogado ou mesmo como doutrinador. Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito, diretamente aqui da SCA Mobiliário Contemporâneo. Direito é o nosso tema, mas para falar de direito temos que falar também um pouco sobre o mundo acadêmico, o que envolve o conhecimento jurídico. Isso não só na graduação, mas também já a nível de pós-graduação. Falar sobre esse tema, nada melhor do que uma pessoa que entende, né, aqui no nosso estado da Paraíba, que é uma sumidade no assunto, que é o meu professor e querido professor Manuel Alexandre Belo. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado. Eu agradeço pelo convite e espero corresponder ao que se espera depois que você fez todo esse anúncio em relação à minha pessoa. Mas não tinha como não falar, porque assim, se eu for ler, eu brinco muito, se eu for ler o currículo dos meus convidados, eu acho que era só um bloco, né? E o seu não tem como não falar, né, do carinho que eu tenho, como foi meu professor, né? O que eu conheço na área de direito administrativo, eu aprendi com ele, como também tive a honra, né, de alguns meses ter recebido um livro que eu tive o prazer de ler e adoro, porque o tema me envolve e eu gosto muito, que é Política e Desenvolvimento, e ainda fui presenteada com mais 2 exemplares aqui de livros, né, que eu digo que a gente tem que valorizar a nossa prata da casa e no nosso estado nós temos bons doutrinadores e o senhor é um deles e eu quero agradecer e parabenizá-lo e dizer que continue nessa luta, né, de escrever, de doutrinar, porque a nossa área necessita. Porque sair do lugar comum é algo que poucos têm coragem de escrever e pedir, né? E pedir e defender ideias que saiam do lugar comum. Então, eu agradeço, né, aqui o presente, vou ler e quero depois discuti-lo em outro momento, porque temos o tema que a gente vai tentar falar de temas diversos e um dos que me chamou a atenção e há uma necessidade é exatamente esse campo da pós-graduação, né? Como o senhor tem um histórico assim, exemplar nessa área de brigar, de instituir, como anda esse mercado de pós-graduação? Isso a nível de Brasil e a nível local? Olha, aqui na Paraíba, especialmente, nós demos início a esse projeto de estimular a pós-graduação, digamos assim, quando eu terminei meu doutorado em 84 e voltei para a Universidade Federal da Paraíba. Nós começamos a lutar pela implantação do mestrado. Então conseguimos implantar o mestrado em Direito Econômico e daí posteriormente com o nosso grupo, que era um grupo muito coeso, que compreendia o professor Eduardo Rabenhost, a professora Maria Luísa, o professor Fredis Orlando Sorto, esse pessoal começou a desenvolver essas ideias iniciais, essas ideias que eu comecei a gerir, né, logo que eu voltei. E após a minha passagem pela coordenação da pós-graduação, então eles deram prosseguimento a esse trabalho. Aí eu criei a área de Direito Econômico e posteriormente eles criaram a área de Direitos Humanos, até que concretizou-se com o doutorado, né, que é uma mistura das duas áreas, uma simbiose entre a área de Direito Econômico e a área de Direitos Humanos. E aí nós temos já o doutorado em funcionamento e as primeiras teses vão ser defendidas agora no segundo semestre. Bom, posteriormente eu fui para a UNIP, porque eu fui convidado justamente para fazer o mesmo trabalho lá. E no UNIP eu comecei com o programa de pós-graduação Lato Sensu, as especializações. Havia apenas uma no momento em que eu fui convocado para essa missão, que era a especialização em processo civil. Então eu comecei a criar outras especializações em ciências criminais, em direito administrativo e gestão pública, em direito constitucional, e, novamente com o auxílio de alguns colegas, nós ampliamos também para direito ambiental, para direito tributário, direito material e processual do trabalho. Então, o UNIP, em termos de pós-graduação Lato Sensu, está oferecendo uma série de cursos que são bastante reconhecidos pela sociedade, que são bastante procurados e que está realmente formando bons profissionais a partir desses cursos. Agora, a gente tem uma ambição maior. Que bom. E a nossa ambição maior era o mestrado do UNIP. Então nós começamos esse trabalho há 3 anos, tentar montar
um mestrado, cuja área de concentração seria Direito e Desenvolvimento Sustentável. Muito bem, no princípio não tinha esse nome, nós tentamos Direito e Cidadania, Direito e Desenvolvimento, mas finalmente chegamos a um consenso em torno de Direito e Desenvolvimento Sustentável. Agora, por que isso? Por que desenvolvimento? Por que tanta essa ênfase tão grande em desenvolvimento? Porque o desenvolvimento ele deve ser encarado, ele deve ser visto a partir de uma perspectiva global. Porque muita gente associa desenvolvimento apenas à sua questão econômica. O desenvolvimento é econômico, mas não é isso. O desenvolvimento ele é também político e ele é social, bem como cultural. Então, essas quatro coisas, desenvolvimento econômico, social, político e cultural, fazem parte de uma só noção. Agora, você pode metodologicamente separar isso aqui, mas quando se fala realmente em desenvolvimento, tem que ter em mente esse aspecto global. Então, por exemplo, na nossa área de concentração, nós temos a área geral, Direito e Desenvolvimento Sustentável, mas nós temos duas linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa voltada para o desenvolvimento sociopolítico sustentável. Eu acho que o termo sustentável aí é uma chave. Não, sustentabilidade passou a ser, dentro no nosso caso, a sustentabilidade é o mote, ou seja, é a palavra-chave. E a outra linha de pesquisa seria desenvolvimento e mercado sustentável. Então, nesse caso, nós vamos associar o desenvolvimento político-social com o desenvolvimento econômico. Aí aqui vai haver uma espécie de distribuição em relação às disciplinas que serão oferecidas. Então, por exemplo, nós teremos as disciplinas que serão fundamentais, então aí todos os alunos farão essas disciplinas. Teremos as disciplinas eletivas, em que o aluno escolhe, num elenco de 4 disciplinas, escolheria 2, digamos assim, e tem as disciplinas para cada linha de pesquisa. Então, essas aí são obrigatórias para cada aluno que escolheu a linha de pesquisa. Então, tem aquelas obrigatórias para todos, e tem aquelas que são obrigatórias, dependendo da linha de pesquisa que foi escolhida. Bom, então, na verdade, é uma estrutura complexa. Nós tivemos a aprovação desse projeto agora na comissão diária da CAPES. Evidentemente que se precisa ainda de uma homologação, que é feita pelo Conselho Técnico Científico, mas a homologação, se a comissão diária aprovou sem qualquer restrição, acredito que não teremos qualquer problema. E no dia 23 de agosto nós teremos o resultado final em relação a esse nosso projeto. Né? Todos estamos esperando por isso. O senhor abriu comentando que já faz 3 anos essa tentativa. Qual foi o grande desafio para trazer aqui para o nosso estado, da Paraíba, carente, né, desse mestrado? Olha, a primeira coisa que eu acho óbvia, Sheila, é porque a palavra é desenvolvimento. Nós temos uma região, dentro de um país subdesenvolvido, um país que alguns chamam de emergente, nós vivemos na região mais carente possível dentro desse país, subdesenvolvido. Então, ela é uma região mais subdesenvolvida que o próprio país. Então, nesse caso, eu acredito que um curso de mestrado voltado para políticas de desenvolvimento, principalmente se trata de desenvolvimento político e desenvolvimento econômico, vamos dizer, desenvolvimento sociopolítico e desenvolvimento econômico, eu acredito que isso aqui é fundamental para o Nordeste como um todo. Claro. Na verdade, o desenvolvimento de um país não pode ser parcelado. Você não pode ter um país rico e um país pobre. O país tem que ter uma certa harmonia. Ou seja, o desenvolvimento tem que ser harmonioso, que alcance todas as regiões do país. E esse curso, ele foi implantado justamente encarando essa realidade, a realidade do Nordeste. Evidentemente que a gente tem que ter contatos com outros programas, inclusive o programa da Universidade Federal. O pessoal da Universidade Federal está nos auxiliando bastante. Nós temos 2 professores colaboradores da Universidade Federal. Então, há aqui um link interessante. Nós temos mais ou menos as mesmas preocupações, já que quando eu montei o da Federal, também já tinha essa preocupação naquela época. Então, o que é que acontece? Nós temos as mesmas preocupações, somos da mesma região. Então, por que não fazer uma cooperação mais estreita entre as 2 instituições? É isso que nós almejamos. Então, além dos professores que virão colaborar conosco aqui, nós desenvolveremos programas comuns, certo? E aí, uma das coisas mais interessantes também que eu vejo aí sobre esse prisma é que, por exemplo, se o aluno ou o mestrando termina o curso dele lá no UNIP, fica mais fácil para ele pleitear o doutorado na UFPB. Claro. Então, você teria aqui uma sequência. Ele faria a graduação no UNIP, digamos, faria a graduação no UNIP,
faria alguma especialização, se fosse seu desejo, ou ele pode ir diretamente ao mestrado, e nada impede que depois ele vá pleitear o doutorado na federal. Então, sem sair da região. E aí, qual seria a outra grande vantagem que eu vejo? Você teria que a formação, né, de um técnico de alto nível, né, na área do direito, que também não é específica da área do direito, porque na verdade é uma abertura para sociólogos, para cientistas políticos, para filósofos, etc. Então nós teremos aqui uma gama de profissionais de alta qualidade voltados para a realidade local e regional. Então é essa a vantagem que eu vejo em implantar um curso dessa natureza, com essa denominação, dentro da nossa região Nordeste, e especificamente no estado da Paraíba. O mercado, como eu vou voltar a falar, o nosso mercado é carente. Né? E quando você levantou muito bem aí essa questão de outra vantagem, seu próprio custo, já que você está aqui, é tudo local, onde a universidade, uma das suas preocupações, mão de obra. Onde encontrar essa mão de obra tão especializada para ir no mestrado? Conseguiu aqui no nosso próprio mercado? Não, nós conseguimos aqui porque o investimento tem sido feito há muito tempo. Olha, é planejamento a longo prazo. O UNP financiou, veja bem, o UNP financiou vários doutores que hoje fazem parte do quadro da instituição. Isso é um trabalho que remonta já a 5, 10 anos atrás. Então, muitos dos nossos professores foram formados em Coimbra. Outros foram formados em Valência, na Espanha. Os dois grandes convênios que nós tivemos foi com Valência e com Coimbra. Então, nós temos uma massa crítica muito boa. E essa massa crítica, quanto a esses trabalhos que foram feitos no exterior, eles sempre tiveram também uma preocupação com os assuntos do Brasil, com os assuntos locais. Então, no caso, o investimento já tem sido feito há longo tempo. Agora, o que é que acontece? Nós tivemos que fazer uma triagem, porque, na verdade, é o seguinte... Até pela linha de pesquisa também. Até pela linha de pesquisa, porque como não havia no começo, digamos assim, um programa que orientasse os estudos que fossem realizados no exterior para uma determinada linha de pesquisa, então muitos fizeram seus trabalhos de forma aleatória. Então eu tinha que criar uma área de concentração que eu pudesse utilizar como guarda-chuva para abrigar todas aquelas formações díspares. Claro. Então, nada melhor do que o desenvolvimento, porque com todos esses aspectos, então consegui abrigar sob esse guarda-chuva todas as formações díspares que nós tínhamos até então. Agora, depois de abrigados, não pode mais sair debaixo do guarda-chuva. O que significa dizer que a produção científica, se você recebeu aí, são as últimas publicações que nós fizemos, que a produção científica tem que ter aderência com as linhas de pesquisa. Claro. Então, a gente está tentando agora fazer essa junção também com a graduação. Por exemplo, você sabe que tem o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Claro. Então, passei por isso. Esses professores que trabalham no mestrado, eles também trabalham na graduação. Então, se você é do mestrado, fazer o possível, se for escolhido como orientador, para orientar o seu estudante a trabalhar com as preocupações que hoje envolvem o mestrado. A mesma coisa com a especialização. Aí você vai criar um link importantíssimo entre graduação, especialização e mestrado, com linhas de pesquisa dominantes. Perfeito. Então, pelo menos uma parte dos TCCs agora deverá ser voltada para a questão do direito e do desenvolvimento sustentável. Mostrando mais uma vez que quando você tem a sintonia, ou quando você faz planejamento a longo prazo, as coisas ficam muito mais fáceis de serem conduzidas. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre esse mestrado, no próximo bloco. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito.